Minasan konnichiwa, Fabo desu. Como vocês estão? E hoje eu vou falar do tema de se eu sou japonesa ou se eu sou brasileira. Que raios que eu sou? Surgiu uma crise existencial dentro da minha cabeça no fim do ano que eu fiquei mil por hora tentando entender o que eu era. E o motivo disso foi por causa de um vídeo que eu fiz com a Mandy. Se você gosta de mim, só tá aqui no YouTube, vá no meu Instagram, porque eu posto bastante coisa no Instagram também. Tem live todos os meses, tanto que esse mês ainda eu tô pensando em fazer mais uma live pra conversar sobre outros temas, mas vai lá me seguir, o link tá aqui embaixo, ou só se procurar como Fabolife. E eu fiz um vídeo com a Mandy, e nesse vídeo o tema era: existe trans no Japão? E nos comentários, quando eu apareci, muitas pessoas falavam: eu só consigo ver duas brasileiras. Cadê a japonesa, sabe? E eu fiquei: mas eu sou japonesa? E brasileira também. Pera, que raios que eu sou? E dentro desses milhares de comentários, teve uma pessoa específica que comentava toda hora, falando que eu não era japonesa, que eu era brasileira, que era pra mim de não mentir, porque ela sabia que eu era brasileira. E eu fiquei: quem é essa Mona? Eu não me estressei, porque ela não foi desrespeitosa, mas foi algo que eu fiquei meio que pensativa. Então o tema é algo um pouquinho mais pessoal meu, um pouquinho mais profundo, porque toca em pontos identitários de pessoas que vivem duas culturas. Ai, falei bonito. E esse tema não veio de hoje, pra falar a verdade. É algo que eu venho repensando muito ao decorrer da minha vida, né? Porque é algo muito pessoal meu. Tanto que os meus irmãos que nasceram no Japão não se sentem japoneses. Tanto que eles preferem se falar do que eles são brasileiros, que eles se identificam com isso. E eu me identifico como brasileira, porque eu tenho um passaporte brasileiro, mas eu também me identifico como japonesa, porque eu vivo como japonesa. E esses comentários me trouxeram em um lugar de dor. Vou falar assim, um lugar de inadequação, um lugar de não se encontrar em ambos lugares. A gente não tá acostumado a ser duas coisas ao mesmo tempo. Tanto que muitas pessoas do meu cotidiano, amigos, minha mãe, meus irmãos, têm a mesma opinião de falar que eles não são japoneses, eles podem viver a vida inteira no Japão, mas eles não vão ser japoneses porque eles não são aceitos. E sim, é um tema muito discutível, porque a aceitação das pessoas na nossa volta é algo que ajuda a gente a moldar nossa personalidade, a moldar nosso senso de identidade. E vendo essa pessoa que comentou várias vezes falando que eu não sou japonesa, contando a minha história sem eu contar a minha história, vem de um lugar de dor e de inadequação dessa pessoa. Eu não julgo essa pessoa, porque eu super entendo ela também, que eu vejo em um lugar muito doloroso de falar que ela também não é brasileira e ela também não é japonesa. Eu vim pro Japão quando eu tinha 4 anos de idade. Dos 4 até os 9, mais ou menos, eu estudei em escola brasileira. E na escola brasileira, por eu ser meio açucarada, as pessoas meio que me deixavam de lado. Eu era uma criança imperativa e eu era uma criança muito diferente para todo mundo ali. Então eu sempre ficava na minha, desenhando, falando muito. Então a única pessoa que me aguentava era a tia da cantina. E toda vez que eu podia ir lá na cantina e ficar com a tia, era um lugar de acolhimento para mim. Então eu nunca me sentia acolhida na escola brasileira. Entrei na escola japonesa. Claro que eu não entendia nada de japonês. Eu entendi algumas palavras e alguns
hiragana, um katakana, mas não era perfeito ainda. Então, eu automaticamente tive que entrar em uma aula de reforço para aprender o japonês e tentar chegar no nível dos meus amigos da mesma série. Mas os japoneses, eles foram muito receptivos comigo. Então eu aprendi o japonês muito rápido. Em coisa de menos de 1 ano, eu já estava conseguindo me comunicar com todo mundo. Então eu fui muito inserida com meus amigos japoneses. Tinha nossas diferenças, mas eu fui muito inserida ali. Mas com os brasileiros, eu ainda continuava muito deixada de lado. Tinha algo meio que um bullying acontecendo também por eu ser açucarada. E hoje entendemos por que eu sou açucarada, né? Porque eu sou um docinho. Mas eu também sou aquele docinho de limão que tem um pouquinho de azedinho ali do meio, não é todo mundo que gosta? Essa sou eu. Então eu tive esse distanciamento com a comunidade brasileira. E as únicas pessoas brasileiras que eu convivia eram as pessoas da minha igreja, que eu comecei a ir pra igreja também nessa época, e com minha família. Mas os meus irmãos era muito pequeno. Eu e meu irmão tem tipo 6 anos de diferença. Então, não era a mesma dinâmica. E com meus pais também. Não era muito fácil fazer a comunicação quando você tem tipo 9 anos de idade. E na igreja também as pessoas eram muito velhas. E as pessoas. E as crianças também não. Era muito nova. Tinha poucas pessoas da minha idade. As pessoas da minha idade entravam no grupinho dos mais velhos. Então eu sempre fui meio que ali deixada de lado. E as minhas únicas amigas eram japonesas. E pra mim conseguir se enturmar com elas, eu comecei a consumir novelas japonesas, livros japoneses, tudo do universo japonês, naturalmente. Tipo, você viu a novela de ontem? Eu vi, sabe? Então eu comecei a entrar muito nesse universo japonês. E nessa época, eu comecei a ter problema com o português. Como eu não falava português tanto assim, eu comecei a misturar meu português com o japonês e eu construí uma linguagem com meus pais e com meus irmãos de um jeito que a gente se entendia. Eu falava, vou limpar ali o kaidan, que é a escada, tá bom? Ou, eu quero comprar esse tamago, que é ovo. Então, sempre teve essa mistura do japonês com o português dentro da minha casa. E as pessoas da minha vida, né, eram meus amigos, que também falavam português ou falavam outra língua, falava desse jeito. Então, eu fui construindo essa identidade como ambas nacionalidades. É assim que se fala? Acho que é. E eu fui construindo essa minha personalidade até entrar no colegial. No colegial, eu conheci pessoas de vários países. Na minha escola tinha americano, nepalês, brasileiro, peruano, boliviano, da Filipinas e chineses. Acho que coreano não tinha ainda, mas tinha uma variedade de pessoas na minha escola. Então, eu fui inserida em um lugar meio que muito aberta para nacionalidades, para identidades de pessoas. Foi aí que eu me descobri sexualmente. Foi aí que eu entendi que eu sou eu. Essa construção identitária minha nessa época. E eu senti mesmo que eu era de fora do Japão quando eu fui pra faculdade. Eu fui pra faculdade em Tembe, que é uma faculdade que fica em Nara, que é um lugar bem remoto, assim. E as pessoas que iam lá eram turistas ou intercambistas. E automaticamente as pessoas que viviam nessa cidade me colocavam em esses dois grupos. Mesmo eu participando em todas as aulas em japonês, sem ter regalias de, tipo, poder falar outra língua. E foi aí que também tive problema de encontrar trabalho, que é os famosos baito, que é tipo um bico, né? E eu ia pros lugares e as pessoas, é estrangeiro. Vai parar já já, não quero. Então foi algo muito difícil pra mim nessa época, que eu entendi que eu sim era estrangeira
As pessoas me liam como estrangeiro. Mas, aos poucos, eu fui entendendo a dinâmica dessa sociedade e fui me inserindo aos poucos. Tanto que nos últimos 2 anos da faculdade, eu entrei numa empresa japonesa e eu trabalhava como japonesa. Tanto que eu trabalhava melhor que as japonesas vendendo roupa, porque era a área que eu mais gostava. E depois disso, só empresas japonesas. E nessa época eu pensava, eu acho que eu sou mais japonesa do que brasileira. Eu só tenho passaporte brasileiro e não tenho passaporte japonês. Mas eu sou japonesa. Eu tive esse embate desde sempre. E voltando um pouco para os comentários, eu vou ler alguns pontos que eu achei interessante. Mas não queremos ver trans brasileiro, e sim trans nativos. Aí a Mandy comentou, mas a Fabo é japonesa. E a pessoa que teve essa mini discussão falou, Mandy, ela não é japonesa e você sabe disso. Ela é mestiça e mora no Japão. Por favor, né? Te adoro, mas a verdade seja dita. E o vídeo era sobre ter trans no Japão ou não, mas se tornou meio que se eu era japonesa ou se eu era brasileira. E é algo que esses comentários me trouxe meio que... entendi. A parte de papelada, eu concordo, porque você só vai ser japonesa nas papeladas se você tem as papeladas. Mas a aparência, hoje com um país tão globalizado, eu acho que a aparência, né? Tanto que se a gente for ver na Olimpíadas, metade era rafo, que era mestiço. E no meu caso, eu não tenho passaporte japonês, mas eu tenho uma vivência inteira como japonesa. E eu respondi, eu entendo o que você quer dizer, mas no Japão vem mudando muito, o que eu disse, né? Não é como o mar de rosa ainda e jamais será perfeito. Meu pai é japonês puro e minha mãe tem uma parte europeia. É japonesa, então, se por sangue sou mais que metade japonesa. Eu que ser japonesa, né? Aí a gente entra em outro ponto. O que é ser japonesa? Ser japonesa é ter o cabelo liso? Eu conheço japonesa com cabelo enrolado. Muitas. Ser japonesa é falar japonês? Eu conheço japoneses que têm um passaporte japonês que nunca falou japonês. Né? Ter japonês é ter o olho puxado? As pessoas de Fukuoka ou Okinawa têm um rosto um pouquinho menos com o olho puxado, tem uma pele mais escura. Então, também não é isso. Então a gente começa a listar as coisas, o que é ser japonesa, o que não é ser japonesa, né? Aí eu disse, né? E se eu saísse no vídeo falando em japonês, aí eu seria considerada japonesa? Não acho. Que é uma realidade, a gente pode falar uma língua fluente, eu falo inglês fluente, mas eu não me acho uma americana ou australiana, né? Então, a língua não me faz mais dessa nacionalidade, me faz fluente em uma língua. Eu acho que é muito como eu me identifico. Hoje eu sou mais brasileira e amanhã eu sou mais japonesa. O mundo pode falar o que quiser que eu continuo sendo o que eu sou. Sim, eu posso me identificar como brasileiro e japonês ou nada, né? E eu acho que sempre vamos ter um lugar de inadequação em qualquer sociedade, seja pela identidade de gênero ou nacionalidade. Eu realmente não sou de escrever muito ou tentar argumentar algo que não dá pra mudar. Mas como que eu vi que você falou que eu não sou japonesa com propriedade sem me conhecer, agora eu entendo de onde que vem isso. Desculpe pelo texto gigante, uma coisa comum entre nós que a gente foi patente, blá blá blá. Eu falei o que eu falei aqui no vídeo até agora. E uma amiga minha, a Michelle, ela falou, eu ia escrever um texto aqui pra moça de cima, mas eu vou poupar o meu tempo. Moça, pelo amor de Deus, nome, traço não define a nacionalidade de uma pessoa. Isso que eu venho dizendo, né? Vá procurar saber sobre isso, por favor. Não temos que ter sangue puro para ser japonês. A seleção olímpica desse ano foi um exemplo. Um monte de rafo preto mestiço lutando pelo Japão. Eu tenho pouquíssimo traços japoneses,
Vim com 10 anos para o Japão. Sou formada no mestrado aqui no Japão e me naturalizei há anos. Sempre serei questionada sobre o meu país de origem. Sim, mas quando abro a boca e falo japonês, ninguém questiona sobre. É sobre isso. Vamos atualizar o nosso modo de pensar, porque é um tópico que já está tendo mudanças. E a discussão continua. E eu concordo muito com a Michelle, porque eu e ela vivemos em em uma comunidade diferente. A gente saiu e a gente foi pra faculdade e a gente conheceu outras pessoas. Eu sou Rafo, né? Que eu sou mestiço, eu sou mix. Eu sou as duas coisas e eu me sinto bem com as duas. Eu acho que eu e ela tem esse ponto em comum, porque não é só meus traços que vai me falar o que eu sou. Eu vou falar quem eu sou porque eu sou. A pessoa continuou. Entendi, mas infelizmente para a sociedade japonesa e para mim, que ela trouxe a opinião dela, você é brasileira, não só pela questão do país onde nasceu, mas também geneticamente. Você é mais brasileira do que japonesa. Ela trouxe o ponto de tipo, então eu sou japonesa também. Eu sou mais brasileira, mas também sou japonesa. E ela mesma deu o meu ponto. Aí teve uma outra pessoa que falou: nem adianta, Mi. A pessoa tá fissurada em um passado, tá? Que nem o Harry Potter, que tem que ser sangue puro pra ser considerado japonês. Sendo que eu tenho traço japonês e a Fábio é mais japa do que eu. Não sei muito bem disso, né? Querida, não quero dizer. Não é o que digo. Etnia japonesa é racista e não aceita mestiço como japonês. Sou Rafo, eu amo Rafo. Eu moro no Japão, eu sou filha de japoneses, sou 100% e ainda sofro discriminação por ter sido criada no Brasil. A sociedade japonesa, infelizmente, ainda falta melhorar muito. Ela é brasileira e ponto. E deveria ter orgulho, afinal, tem nas suas veias o sangue tupiniquim, coisas que eu queria ter e não tenho. Não tenho problema nenhum em ser brasileiros. Isso é síndrome de vira-lata. Por isso, os japoneses tiram onda e se acham superiores. Vai reclamar com a autoridade no Japão, com a sociedade japonesa. Até para minha família, essa moça é mestiça, com DNA brasileiro e japonês. E isso só reflete na aparência física dela e no sangue também. A pessoa não pode querer ser o que não é. Sim, tem que aceitar como que é. O racismo começa quando não aceitamos nossa própria etnia e queremos ser o que não é. Você é japonesa 100% e deveria ter orgulho disso. Ela tá falando isso pra menina, né? Assim como eu também tenho, claro. Nós amamos o Brasil, mas quando nós olhamos no espelho, vem o Japão logo de cara. E aqui, eu acho que fala muito do pensamento dela. Ela cresceu no Brasil, eu acho. Tô assumindo isso pelo que ela escreveu. Ela jamais vai ser aceita na sociedade japonesa porque ela cresceu no Brasil. Então ela não tem os costumes japoneses de ser. Sim, tem esse ponto de tipo, você é Rafo e vou morrer Rafo. Tá bom, mas depois que eu morrer eu tô um pouco me lixando o que as pessoas vão achar que eu sou. Pra falar a verdade. Depois disso, eu tava trabalhando, eu tava com a cabeça a 1000 por hora, mas isso realmente passando pela minha cabeça, porque era algo que me deixou muito pensativa. E pra terminar logo o argumento, eu já, tipo, cortei ali, porque eu tava cansada já. Eu sinto que esse argumento de eu ser ou não ser japonesa vem de um lugar de dor. Eu venho falando isso o vídeo inteiro, né? Tanto que eu mesma, sem perceber, tô o dia inteiro pensando nisso. Mas se for falar de sangue, eu nem sangue brasileiro tenho. Porque minha família não tem indígenas. Os dois lados da minha família são japonesa. Mas eu entendo o ponto de vista, vários amigos meus têm o mesmo. Super válido, mas é um ponto de vista fechado. Eu falei isso já ouvindo também, porque o Japão, mesmo que é um país mais fechado do que outros países, que no Brasil
Eu acho que tem muita etnia, tem muitos imigrantes. O Japão tem menos imigrantes que o Brasil, mas vem mudando com a globalização. E eu, tanto que a Michelle também, indo para a faculdade e entrou em espaços que pessoas que vêm do Brasil para trabalhar em fábricas como o Decaseg ou fica na comunidade brasileira não têm a mesma visão. A gente entendeu que eu posso ser mais do que apenas japonesa. Eu não estou querendo falar que eu sou apenas japonesa, mas também falar que eu também sou brasileira. E eu me orgulho disso, é a minha identidade. E se for falar de papelada, tá bom. Eu não sou japonesa. Um dia eu vou ser. Eu já falei no último vídeo que tem todo um processo para mim conseguir pegar o passaporte japonês. Eu deixei de lado um pouco essa parte burocrática porque eu quero mudar o meu nome, quero mudar o meu sexo e é um processo um pouquinho mais demorado. Então, tá de lado, mas no dia que eu pegar o passaporte japonês, eu vou ser considerada 100% japonesa? Não. E caso eu for pro Brasil, pela minha vivência e pelas pessoas que foram pro Brasil, que cresceu no Japão, relatam, eu vou pro Brasil e sempre vai ter um lugar de eu sou japonesa. As pessoas vão me chamar de japa. Mesmo que eu não tenha uns traços fortes de asiático, as pessoas vão falar assim: ah, esse jeitinho seu tão asiático, ah, esse jeitinho seu tão japonesinho. Vai ter essa coisa. Talvez eu vou ser mais aceita por ser um país com uma variedade de nacionalidade, né? Ou porque as pessoas são mais legais mesmo. Mas eu não acho que o japonês até hoje me discriminou por eu ser rafo. Eu já trabalhei em várias lojas, né? E nas lojas, pessoas estavam ali para fazer compra e queria alguém para auxiliar elas, e eu ajudava e ponto. Claro que as pessoas mais velhas, assim, com 40, 50 anos, vão perguntar: ai, você é de onde? E eu vou falar: ah, eu sou do Brasil, mas cresci em Minhequém, sabe? É um jeitinho engraçado de falar, as pessoas dão uma risadinha e a conversa flui, e eu não tenho vergonha disso, porque é minha história. Geralmente as pessoas mais novas não perguntam isso, geralmente fica para as pessoas mais velhas, esse pensamento mais fechado mesmo, né? E nesse ponto eu tava terminando de trabalhar, eu tava dentro do trem e eu fiquei pensativa, muito pensativa. E eu cheguei em um ponto que eu sinto que tô argumentando com uma pessoa que tem uma opinião que daqui 100 anos vão ver os meus ossos e vão falar que eu sou homem. Que era algo que as pessoas falam, porque a gente vê na internet, em vários lugares, falando: se você morrer, eles vão ver os seus ossos e vão falar que você é um homem. Para várias meninas trans. Ou vice-versa. Se você morrer, você vai ver os seus ossos e você vai ser uma mulher. E é algo que a gente vai ouvir pra vida inteira. E eu senti que eu tava argumentando se eu sou japonesa ou se eu sou brasileira, o mesmo tema. Se eu sou homem ou se eu sou mulher. Então, sobre a minha identidade, sou japonesa, sou brasileira e sou nada também. Se a minha identidade for apenas ser uma brasileira ou ser apenas japonesa, fica muito fechado, sabe? E é o mesmo. Se eu apenas me identificar apenas em ser uma mulher trans, eu não vou viver. Porque eu vou tá tendo sempre que bater na tecla, falando que eu sou uma mulher trans, eu sou uma mulher trans. Eu sinto que não ser nada na minha identidade de gênero, não ser nada na minha identidade de nacionalidade, ou ser nada como criadora de conteúdo, como uma pessoa nessa terra, eu acho que vale muito mais a pena viver desse jeito. Eu acho que entra em uma parte meio filosófica minha, de que daqui 200 anos as pessoas nem vão lembrar que eu existi, sabe? E esse vídeo vai ficando por aqui e vai acabar sem uma resposta. Eu acho que o vídeo inteiro é uma resposta falando que eu não sou nenhuma das duas, eu sou tudo e eu sou nada. Bem assim, deixar aberto para interpretações. Porque muitas vezes a gente procura
se identificar, entrar em uma caixinha, entrar ali naquela eu sou apenas uma coisa. E não é necessário fazer isso, sabe? Mas, se você tem um pensamento diferente que o meu, você pode deixar nos comentários. Acho válido, mas eu posso discordar com o seu comentário. É um vídeo longo de novo, porque tive que trazer muitos detalhes. E eu acho que eu não consegui trazer todos, mas eu trouxe bastante da minha identidade, de tipo, como eu me sinto. Hoje eu tô me sentindo brasileira, falando com vocês. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo em japonês e eu vou me sentir mais japonesa. E daqui a pouco, quando tiver uma entrevista falando inglês, eu não vou ser nada. E esse é o vídeo de hoje, gente. Me deixa no comentário o que vocês acham. Deixa uma bandeirinha da sua nacionalidade, como você se sente aqui pra baixo. O que você pensa. Não esquece do seu like. Vai me seguir nas outras redes. É tudo Fabolive. E espero que a gente volte a se falar semana que vem. Até a próxima. Matané!